Minha Avó Pede Desculpas, do Frederic Backman. Pode ler, é muito divertido, uma leitura sensacional. Bom, um jeito de começar essa resenha aqui é te contar, querido espectador do outro lado da telinha, que esse daqui foi um livro que eu comprei pela capa e pelo título. Sim, algumas vezes a gente julga um livro pela capa ou a gente julga um livro pelo título, e eu achei sensacional uma obra que falasse sobre Minha Avó Pede Desculpas. Provavelmente a narrativa era da neta, né? Fiquei curiosíssima para entender, ainda mais porque na capa não tinha exatamente uma adulta, parecia ser uma criança aqui com uma cartinha na mão. E esse foi o livro que me abriu para o universo do Frederic Backman e que me fez ler outros livros dele. Inclusive, novos episódios sobre outros livros do Backman vêm por aí. Então, se você gostou, se você achou interessante esse canal, de repente assina por aí, favorita, no IGTV, no YouTube, no podcast, enfim, como funciona melhor para você. Mas, pois bem, eu fui cativada por isso numa livraria, olhando pela capa. E isso pode ser algo bom. Às vezes você pode ser surpreendido positivamente por um bom título com uma boa capa. Acontece. Esse livro é narrado por uma criança de 7 anos, chamada Elsa, que tem certamente a melhor avó do mundo. Uma avó bem maluca, espontânea. E a menininha também não é diferente de nenhuma criança de hoje em dia. E as referências, quando você vai lendo o livro, é muito interessante as referências que ele usa, que você também acaba conhecendo, leitor. É Senhor dos Anéis, World of Warcraft, Spotify. A Elsa, que é a narradora, é fã da Wikipedia. Então é uma narrativa, de certa forma, com referências muito contemporâneas, que a gente utiliza hoje em dia e que me fez rir bastante, tornou os meus dias muito mais leves e me deu, de novo, essa sensação de, tipo, voar com uma leitura. Os personagens são bem esféricos, mas as tramas são mais simples, vamos dizer assim. É um livro que tem bons ganchos e bastante de descrições visuais, mas ele não se detém muito nas descrições. A ação é o que move mesmo essa leitura. Pelo menos para mim foi assim. Vale o destaque de uma curiosidade interessante, que o Frederic Backman é o autor sueco. Na versão brasileira, eu conferi que a tradução foi feita diretamente do sueco, que é uma vantagem para os leitores que estiverem lendo em português por aqui. Quem vai gostar do Minha Avó Pede Desculpas, do Frederic Backman, é quem tá precisando rir. Se você tá precisando rir um pouquinho na sua vida, se você precisa de uma leitura mais leve, esse livro pode te ajudar. Se você tá de saco cheio de preconceitos, mas cansou de militar muito nas suas discussões, então descansa, militante, e deixa a avó dessa narradora militar lindamente por você. Um dos trechos favoritos dessa história para mim é quando a Elsa, a narradora de 7 anos, é chamada na diretoria e o diretor pede que ela peça desculpas para o menino que a agrediu porque ela provocou esse menino. E a narrativa, ao invés de entrar numa militância exagerada, o que acontece é que a avó faz um caos na diretoria, taca coisa no chão, joga coisa na parede e de repente ela olha pro diretor e diz assim: mas você precisa pedir desculpas pra mim, porque, né, eu só fiz isso porque você me provocou. E é uma cena que em si só já passa a mensagem, não precisa entrar numa questão de militância, ainda que a faça, no final das contas. E se você, como eu, perdeu uma avó muito querida, ou está em vias de perder uma avó muito querida e está com medo de fazer essa leitura, vem cá, se aproxime um pouquinho, porque o Backman, ele mostra que dá para falar com muito carinho até de alguém que está ausente. A narradora, ela não esconde a tristeza que ela sente pela ausência da avó, ela tem muitas memórias muito positivas dessa convivência, inclusive, mas ela vai trabalhando essa tristeza e processando esse luto dela de acordo com que ela vai distribuindo essas cartas de desculpas que a avó deixou para outras pessoas. Então a avó fazia umas coisas meio treslocadas, como vocês já puderam perceber, e antes de morrer ela deixa uma série de cartinhas, de missivas pedindo desculpas. Existem também uma série de críticas sociais que meio que vazam discretamente na narrativa de uma forma muito divertida e num ponto de vista infantil, afinal de contas a narradora é uma criança. Será que o Papai Noel é um vendido, por exemplo, que aparece no comercial de Coca-Cola agora? O que será que ele faria para resolver as dúvidas que a Elsa tem em relação à contratação dos elfos, da galera que ajuda ele a distribuir presentes? Então, tem essa questão social embutida, mas ela é tão leve e tão divertida, enfim, que acho que passa de uma forma gostosa a leitura. A interação dessa narrativa, ainda que aconteça num universo infantil, numa narração que vem de uma narradora que é uma criança, ela é muito inteligente. A avó da Elsa trata ela como uma criança que tem pouca compreensão do mundo, ou que precisa de uma narrativa mais simples, mas não como alguém incapaz. Então, vários contextos bem complexos aparecem explicados de forma bem sutil para crianças, mas que também são explicáveis de forma bem sutil para mim e para você, que estamos lendo essa narrativa nesse momento. Esse é um desafio, como sempre é, falar quem não vai gostar de um livro que a gente gostou muito. Como vocês puderam ver, eu gostei muito dessa narrativa. Mas
eu fico pensando que quem espera essa narrativa com grandes desfechos, moral da história, talvez não seja exatamente um livro para você. O principal desfecho aqui tá dado, né? A avó morre. Ela não está na narrativa, ela está em memórias. Então, se você gosta de um desenrolar muito moralista, talvez não seja para você. Mas se você gosta de ação, o que mais acontece aqui são novas coisas, porque cada nova carta que a Elsa precisa entregar, cada nova carta que essa neta passa adiante, é uma nova história que se desenrola. Uma outra coisa também é que o Bachman aposta muito num humor bem mordaz, assim, bem ácido. Então, se essa não é a sua praia, ou se você não curte um humor que pode ter uma tendência até irônica, você pode achar que esse livro tem uma pegada mais arrogante, sabe? Então, talvez você não vá gostar do tipo de humor que o Bachman usa para fazer as pessoas rirem aqui. A narradora também vem de um universo de uma criança de 7 anos. Então, apesar dos personagens serem razoavelmente esféricos, serem complexos, essa é uma narrativa que circula a partir de um universo infantil. Então, muitas coisas vão estar subentendidas ou colocadas de uma forma muito subjetiva para você. Então, é preciso ter isso em mente. Se você não se agrada, se não te interessa uma narrativa nesse ponto de vista, de repente, talvez esse não seja uma boa leitura para você. Existe também o ponto de que se você ainda estiver muito sensibilizado com o falecimento de alguém muito querido e próximo, ainda que essa narrativa do Bachman seja leve, divertida, tranquila no meu ponto de vista, talvez não seja um bom momento para você ler esse livro e deixe ele para ler daqui a algum tempo, quando você já tiver passado por esse processo de luto. Eu acho que muitas das cenas podem acabar trazendo lembranças tristes para alguém que perdeu um ente querido. Eu fiquei muito pensando nas interações que eu tinha com a minha avó, ou no como eu gostaria que alguma daquelas coisas voltassem a acontecer, mas para mim não bateu uma tristeza muito grande. Mas de repente, se você estiver num momento diferente, talvez seja legal segurar isso para uma próxima. No meu caso, às vezes deu até para chorar junto com o livro, mas eram sempre lembranças muito boas. E se você não está num momento em que você quer passar por esse tipo de emoção, de repente segura essa leitura do Bachman para um outro momento. E por último, se críticas sociais, se um humor intelectualizado e crítico não é muito o que você está buscando para sua leitura, você está buscando só uma historinha fofa ou uma coisa para te distrair, de repente o Bachman vai trazer muitas vezes isso daqui e pode chegar a te incomodar na sua leitura. É isso, esse foi mais um episódio, dessa vez falando sobre Minha Avó Pede Desculpas. A capa brasileira é o mesmo desenhinho, só muda aqui o título, então pode se inspirar em olhar essa capinha aqui com o céu um pouco mais esverdeado e essa menininha do lado do cachorro. Se você gostou, qual é a premissa desse canal aqui? Leia esse livro, você vai se deliciar com essa narrativa. Se você achou que, talvez isso não seja o meu estilo de leitura, não tem o menor problema, eu gostei, mas você pode não gostar. Então agora você sabe do que esse livro se trata. De repente, outros livros do Bachman que eu devo resenhar daqui por diante podem te interessar mais. Acompanhe esse canal, quem sabe outras leituras possam ser mais interessantes para esse seu momento. Eu sou Jaqueline Laflufa, esse foi mais um Não Li é Bom. Quem sabe te aguardo no próximo episódio. Até o próximo! Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman, custa cerca de R$40 na capa comum.